Graça e paz, queridas irmãs, povo de Deus, louvado seja o teu nome. Nós iniciaremos a nossa devocional, que tem como tema: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que se encontra em João 1,4, e diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus por isso. Quem é o Verbo? O versículo 1 diz: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14, vamos repetir, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, sem renunciar nenhuma da sua glória. Oh, glória a Deus! João quer que nós entendamos, irmãs e irmãos, que Jesus é Deus em carne humana. Mateus e Lucas nos dão as características históricas e João nos dá os elementos celestiais e as características sobrenaturais. Aleluia! A mensagem é sobre a divindade de Cristo. Nestas poucas palavras, e o Verbo se fez carne, vimos a declaração resumida da encarnação. Deus tornando-se homem. O eterno se tornou finito e o eterno entrou no tempo. O invisível se tornou visível. O verbo em grego significa logos, e para a mente do grego, logos era a força mais poderosa do universo. Era poder criativo, fonte de sabedoria, conhecimento, inteligência. E João está dizendo que esta é uma pessoa e ele se tornou um homem. Deus que veio ao mundo através do menino Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para o judeu, a palavra teve até mais significação, já que o verbo, palavra do Senhor era muito familiar para eles. O verbo do Senhor foi simplesmente Deus revelando-se, sua pessoa, sua natureza, sua vontade, sua sabedoria, sua verdade. João está dizendo que a revelação de Deus e a manifestação de Deus agora está encarnado. A expressão da natureza de Deus, a vontade, a sabedoria, a verdade está personificada, glória a Deus. É por isso que Hebreus 1 diz: Deus antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. Deus está sendo revelado em Cristo, glória a Deus. Ele assumiu humanidade e esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Ele participou da carne e sangue. Hebreus 2,14. E ele viveu entre nós por 33 anos. João não somente fala da pré-existência de Cristo, mas ele fala da coexistência de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aleluia. João 1,1, ele está com Deus e é Deus. Aqui vemos claramente, amados, o ministério da Santíssima Trindade. Ele é distinto do Pai, tendo comunhão cara a cara com o Pai. E ainda é totalmente Deus, como o Pai é. Como lemos em Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, tanto quanto Deus é Deus. E nós precisamos entender que o Verbo não é um atributo de Deus. O Verbo não é uma mensagem de Deus. O Verbo não é uma emanação de Deus. O Verbo não é uma criação de Deus.
O Verbo é Deus, aleluia. Ele é uma pessoa com Deus e uma pessoa que é Deus. Jesus tem a mesma natureza e existência como Deus. Quando pensamos sobre o nascimento de Jesus, nos damos conta de que o próprio Deus, Deus o Filho, que está eternamente com Deus, existia antes de qualquer coisa e veio a esta terra para restaurar o relacionamento de Adão, rompeu no jardim. Ele era o Verbo feito carne. Ele foi a luz que veio ao mundo e ele ilumina todo homem que o procura e o encontra. Aleluia! Glória a Deus. Assim, o pré-existente, coexistente, autoexistente Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E a luz da glória de Deus estava brilhando no meio de um mundo escuro. O Verbo não é apenas o criador do mundo material, mas do reino espiritual. O Verbo feito carne habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou em nosso lugar, aleluia, para fornecer o perdão dos pecados e a salvação eterna. Quando aceitamos como nosso Salvador e Ele se torna o Senhor de nossa vida, nos tornamos seu filho e sua nova criação, criado em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Que a verdade da palavra de Deus capture cada coração, a ponto de que nós estimemos o nome do Senhor Jesus, a plenitude de quem Ele é e o que Ele faz para nós. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo dom da vida eterna. Amém e amém.